Vocês se lembram daquele texto famoso, né, de Romanos 8, 29? O que fala? Os que Deus de antemão conheceu. Lembra desse texto? Aqueles que de antemão conheceu, a estes também. O que diz o texto? Vocês não sabem o texto? O que diz o texto, pastor Toma? Aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou, e aos que predestinou, o que ele fez? Chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e os que justificou também glorificou. Os irmãos não conhecem a corrente da salvação. Não conhecem. Essa é a corrente cronológica da salvação. Quem não conhece isso não sabe o que aconteceu consigo mesmo. O crente que não conhece essa corrente, essa sequência, não sabe o que aconteceu consigo. E nem o que vai acontecer. Deus primeiro conheceu. Depois que ele conheceu, ele predestinou. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Mas eu não fui glorificado ainda. É porque é uma prolepse. O que significa uma prolepse? É dizer algo do futuro com tanta certeza como se já tivesse acontecido. A nossa glorificação é tão certa que ele se refere a ela como algo que já aconteceu. Por isso ele fala glorificou. Ele vai glorificar ainda, mas ele fala como se já tivesse glorificado. Então notem, muita gente discute isso. Os que de antemão Deus conheceu. Os arminianos falam, é que Deus viu lá na frente quem iria crer. Então ele conheceu quem iria crer. Não tem nada a ver. Mais uma vez arminianos viajando. Viajando na ignorância. Quem escreveu o texto foi o apóstolo Paulo, com a mentalidade hebraica. Para o apóstolo Paulo, conhecer tem o sentido de escolher no campo da salvação. É como se Paulo estivesse dizendo, aqueles que ele escolheu, a estes predestinou. É isso que ele está dizendo. Ele está usando o verbo iadá. Usando o verbo iadá no sentido de escolher com uma nuance de familiaridade. Esse é o sentido. E foi o que aconteceu conosco. Aconteceu isso com Abraão. Em Gênesis 18, 19, ele diz, eu escolhi Abraão. Eu conheci Abraão no sentido de escolhê-lo. E ele fez isso conosco também. Deus nos escolheu de antemão. E depois que nos escolheu, ele nos predestinou. E depois que ele nos predestinou, ele nos chamou. E depois que nos chamou, nós respondemos pela fé. E então ele nos justificou. E agora, o que falta? Falta o que agora? Falta a glorificação, é o próximo passo. Nossa, pastor, estamos no finzinho? Exatamente. No que diz respeito ao processo de salvação, nós já passamos por todas as etapas. Já fomos escolhidos, conhecidos, já fomos predestinados, tudo na eternidade, já fomos chamados, isso já aconteceu na nossa história, um dia nós ouvimos o chamado de Deus, e fomos chamados e atendemos, nós atendemos e já fomos justificados, só falta agora a glorificação. Estamos caminhando para isso, é o próximo passo, é a fase final, e a fase que não tem fim. Aqui, em Gênesis 18, 19, nós temos o embrião dessa teologia. Deus conhecendo no sentido de escolher alguém. Essa teologia que vai se formando aqui de modo embrionário, é a teologia que vai nos afetar um dia. Um dia nós descobrimos, eu também fui conhecido de antemão. Eu também fui escolhido. E então eu fui predestinado, chamado, justificado. E agora estou caminhando para a glorificação. É claro que essa teologia é uma teologia complexa. Nós não entendemos os seus detalhes todos. Mas é o que emana da Sagrada Escritura. Não podemos modificar a Bíblia ao nosso bel prazer. É esse ensino que emana daqui.